Band Cidade está de volta e eu recebo aqui no estúdio o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, conselheiro Paulo Eduardo Teixeira. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. É um prazer estar com você para nós conversarmos sobre a advocacia e o Rio Grande do Norte em si. É verdade, Paulo. E a gente começa essa nossa conversa falando sobre um artigo que o senhor publicou recentemente em um site de repercussão nacional, onde propõe um novo modelo de eleição para a OAB. Por quê, Paulo? Eu acho que com o amadurecimento, com a vivência, a gente vai começando a construir novas ideias. E desde o primeiro momento em que eu integrei como participante do Conselho da OAB, isso na condição de suplente de conselheiro estadual, que tinha um modelo eu presenciei um modelo de votação, um modelo de eleição e passei a conviver com outro modelo. E na minha concepção, hoje, você diante de um novo momento, eu entendo que o processo eleitoral da OAB tem que ser modificado, tem que ser reestruturado, porque é preciso que os advogados estejam representados dentro do Conselho. Nós temos uma eleição hoje que é uma eleição de chapa, que a gente chama popularmente de chapa-caixão. Você vota numa chapa por inteiro, por completo, sem a possibilidade de quem perde a eleição ter representação dentro do Conselho. E eu defendo que a diretoria deve ser única. Uma eleição para a diretoria, mas nesse mesmo processo de eleição da diretoria, a composição do conselho, seja por voto individual, ou seja por voto proporcional, ou seja, você tem uma composição proporcional à quantidade de votos que tem cada participante do processo, para que a gente tenha efetivamente um conselho representativo da advocacia, ou seja, todas as chapas tenham a sua representação dentro do conselho, porque o conselho, na minha concepção, é um órgão de fiscalização e de revisão dos atos da diretoria. E se você pode eleger dessa forma proporcional ou individual, você tem mais representatividade dentro do Conselho e mais fiscalização dos atos da gestão da diretoria. O senhor vê ambiente para uma mudança já na eleição que vai ocorrer este ano? Neste ano não, porque você tem uma mudança legislativa, né? Precisa de uma mudança na legislação. Mas eu não sou um especialista na área de direito eleitoral, mas eu tenho conversado com alguns colegas que eu acho que isso pode acontecer. Digamos que as partes que vão participar do processo eleitoral, e aí eu coloco essa dúvida para os colegas advogados que militam na área de direito eleitoral, se houver uma resolução constituída com a participação de todo mundo e que todos assinem e aceitem essa regra do jogo, por que não a gente fazer uma tentativa? Se os conselhos são autônomos, pode ser até que eu esteja falando uma tolice, né, em termos de direito eleitoral, mas eu acho que a gente tem que ousar. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar o processo eleitoral, para fazer com que os advogados participem e para que a gente tenha uma gestão efetivamente democrática e representativa. Conselheiro Paulo Eduardo, a OAB tem eleição este ano e o seu nome vem sendo sondado, vem sendo colocado no xadrez mais uma vez para disputar a presidência. Topa? Sempre surge essas conversas em anos eleitorais. Foi assim do meu retorno de Brasília, quando eu estava no CNJ, que criaram essa possibilidade e mais uma vez se coloca. Eu diria que tudo na vida é momento, né? Eu tive meus momentos como presidente da OAB por 2 mandatos, saí muito bem avaliado pela classe. Não nego a desafios, mas eu acho que a gente também tem outros nomes que podem ser, digamos assim, pode trazer novas luzes, novos horizontes, novas formas de administração. Pensar só em meu nome num processo de uma reconstrução ou de uma modificação, eu acho que a gente, alijado do processo, outros nomes que podem surgir. Eu acho que todo nome tem que ser colocado à mesa para discussão, né? Não numa situação de imposição. Eu acho que a advocacia hoje oferece, dentro de um universo de 16 mil advogados, nomes que podem, assim como o meu, como de tantos outros, dar a sua contribuição ao processo eleitoral da OAB. Como é que você avalia a gestão do presidente Paulo Coutinho? Olha, eu acho que uma gestão, para ela ser participativa, ela precisa ter um diálogo permanente com a advocacia. Eu avalio com acertos e erros, né? Como toda avaliação. Existem, aquilo que eu falei, é preciso melhorar o diálogo com a advocacia. É preciso que a OAB, eu falo isso a nível estadual e a nível nacional, volte a ser a precursora, digamos assim, a baluarte, a instituição que puxa a discussão para a sociedade e não vem a reboque das discussões. Eu acho que a OAB, ao longo desses últimos anos, tanto a nível nacional como a nível local, perdeu um pouco essa condição.
A gente está indo a reboque das grandes discussões, quando a OAB sempre foi quem levou a reboque as grandes discussões. E a gente tem que voltar a ser protagonista nisso. Inclusive nesse episódio que a gente passa hoje na sociedade norte-rio-grandense. A OAB tem que ser mais proativa no tocante a essa questão que se desenha no estado do Rio Grande do Norte. E sobre isso, a OAB do Rio Grande do Norte ela vem sendo alvo de muitas críticas, porque, na verdade, a gente vive uma crise econômica, uma crise de segurança, uma crise na saúde, e a OAB está apática e se detendo a emitir uma nota a reboque de outros. Falta o quê, presidente? Ontem nós tivemos uma conversa com o presidente Paulo Coutinho, estavam lá presentes nessa reunião, acho que aproximadamente 8 ex-presidentes. Ele nos convidou para uma conversa e nós colocamos a nossa visão do que está acontecendo, do que precisa ser feito. Eu acho que a gente vive um momento muito difícil. E um momento de crise, é preciso que todos os segmentos da sociedade, eles deem a sua contribuição. Não é uma crise do executivo, é uma crise de Estado. É uma crise de Estado. E a OAB, como precursora das grandes discussões, dos grandes debates, deve apresentar essas propostas de resolução. Eu acho que não basta o Executivo fazer a parte dele. Eu acho que o Ministério Público, Magistratura, no caso o Judiciário, o Tribunal de Contas, todos os segmentos que vivem do orçamento do Estado têm que ter a sua participação. É hora de cortar a carne. E a OAB tem que ser vanguardista nisso, né? Você me perguntava antes de nós começarmos essa conversa, às vezes o presidente da OAB, ele toma posições firmes, né? E essas posições às vezes não agradam as pessoas, mas é o que a gente chama que a OAB ainda, como a igreja, como outros segmentos, como o sindicato dos jornalistas, a ABI, esses segmentos sempre foram precursores das grandes discussões no Senado brasileiro e tem que voltar a ser. Porque a gente sabe que existem os poderes constituídos, mas existe a sociedade organizada que contribui na formação do Estado melhor, no Estado brasileiro melhor. Presidente, sobre essa... Conselheiro, o senhor já foi presidente da OAB, conselheiro federal Paulo Eduardo, sobre essa situação no Estado do Rio Grande do Norte, de que forma a OAB poderia atuar, ser não coadjuvante, mas um ator também principal? De uma forma proativa, apresentando propostas, né? E criticando propostas. Eu acho que eu não conheço a fundo, não me detalhei ainda na proposta ainda do governo, eu vi que são várias medidas, mas a OAB tem que dar a sua contribuição. O que é possível ser feito? Quais são as propostas que a OAB pode apresentar para a sociedade, para o Estado do Rio Grande do Norte, para que a gente possa avançar nessa discussão. E se essa proposta não vai ser simpática às instituições que congregam o poder como um todo, seja o Executivo, Legislativo e Judiciário, paciência, mas é um momento que alguém tem que dar essa mensagem, levar essa mensagem para que todos possam, de uma forma, digamos assim, bem consciente de que o Estado brasileiro, Ana Ruth, precisa ser reestruturado. Porque o Estado brasileiro hoje, ele vive de quê? De um orçamento. E para cumprir esse orçamento, você tem que ter receita. E o que a gente vê hoje no Estado brasileiro como um todo, você vê o exemplo do Rio de Janeiro e tantos outros estados, com a perda da receita, você perde a capacidade de investimento. E um Estado sem a capacidade de investimento, praticamente ele é o quê? É um Estado que vai apenas administrar despesas, né? E não vai ter condições de investir. E o que a gente vê no Estado do Rio Grande do Norte hoje é um Estado, infelizmente, caro, né? Com praticamente 70% do seu orçamento destinado a pagamento de pessoal, né? E o custeio de investimento na área da educação, saúde, segurança, não existe, né? A gente vê uma segurança com problemas, a gente vê uma saúde na UTI, né? E a educação também com pouco investimento. Então é preciso que a OAB apresente uma proposta. Foi discutido esse documento ontem com os ex-presidentes da seccional do Rio Grande do Norte. Esse documento está sendo elaborado pela presidência da OAB, que vai ter a assinatura dos presidentes, para apresentar como uma proposta da advocacia, não vou dizer nem da OAB, porque é da advocacia do Rio Grande do Norte, no sentido de contribuir para nós sairmos dessa crise. Agora, não se sai de uma crise em 24 horas, né? Se faz isso com um trabalho para hoje, para o amanhã e para o futuro distante também, porque se não for assim, mas é preciso cortar na carne. E é preciso que as instituições que são tidas como sérias e respeitadas pela sociedade assumam o protagonismo dessa situação. A OAB só chega tardia, não é, presidente? Isso é ruim, né?
Na hora que você chega, você vai a reboque das outras instituições, você perde a capacidade de ser a protagonista, ou seja, a instituição que vai levar, digamos assim, uma luz para a solução dos problemas. A gente conversou aqui no estúdio com o conselheiro federal da OAB no Rio Grande do Norte, conselheiro Paulo Eduardo Teixeira. Alegria recebê-lo aqui, muito obrigada. Prazer, Ana Ruth. Sempre bom estar com você e conversar sobre tanto a advocacia como o Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigada, boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade volta amanhã, 17h50, na tela da Band. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Boa noite para você.